Orgulho, o maior dos sete pecados. Ao longo da história, o exercício do poder tem revelado, em tons fortes, uma das mais cruéis faces do ser humano, o orgulho. Fonte de preconceitos e da monstruosa intolerância étnica que desencadearam e ainda desencadeiam espetáculos crudelíssimos. O orgulho do homem constitui o elemento luciferino, capaz de quebrantar toda e qualquer possibilidade de uma vivência política capaz de congregar o que é diferente. Conhecida como soberba, é associado ao orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Em paralelo, segundo o teólogo Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grandioso que era fora de série, devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Aquino tratava em separado a questão da vaidade, como sendo também um pecado, mas a Igreja Católica decidiu unir a vaidade à soberba, acreditando que neles havia o mesmo componente de vanglória, devendo ser então estudados e tratados conjuntamente. Todos os pecados capitais têm por objetivo a satisfação de um desejo. O pecado da ira tem por desejo defender-se de uma suposta agressão ou atacar por pura maldade. O pecado da inveja tem por objetivo rebaixar aquele por quem se sente inveja. O pecado do preguiçoso consiste no desejo que o faz ficar deitado ou nada fazer. O da avareza em desejar bens que não lhe pertencem. A gula em apropriar-se de alimentos não para suprir as necessidades do corpo, mas apenas para obter prazer. E a luxúria visa também apenas o prazer. Já o orgulho se alimenta de um desejo mais perverso que todos os mencionados anteriormente. Um desejo muitíssimo mais perverso que cada desejo particular próprio a cada um dos sete pecados capitais. O desejo que alimenta o orgulho é o de superioridade. O orgulho deseja sentir-se superior aos demais. Justamente por ser o desejo de superioridade, o alimento da pessoa orgulhosa é que este pecado foi considerado pela tradição cristã como o maior e mais nocivo dos pecados. Nele, o pecador não se dirige mais a uma finalidade específica, como agredir, rebaixar, malemolência, possuir ou obter prazer. Nele, no orgulho, não há objetivo específico. A pessoa orgulhosa pode agredir ao mesmo tempo que se rebaixa o outro, enquanto rouba, possuindo aquilo que não lhe pertence, obtendo também o máximo de prazer possível e imaginável com toda esta alquimia, pois tudo vale quando se deseja ser superior aos outros. Todos os pecados aqui mencionados são pecados perdoáveis, mas o pecado do orgulho pode lhe fazer cair das alturas, como a serpente caiu do paraíso. Pode lhe fazer, inclusive, ficar sozinho. Lembre-se, Adão e Eva também caíram, mas houve arrependimento e remissão. Mas a serpente ficou solitária junto às hostes espirituais da maldade, e sem chance de remissão. O remédio para a soberba é a humildade. A soberba é representada nas Sagradas Escrituras pela figura de Lúcifer, um anjo que queria ser poderoso como Deus, ao passo que a humildade é representada pela figura de Cristo, o homem que, sendo igual a Deus, escolheu por rebaixar-se à condição humana e a sofrer a morte mais humilhante para a época, a morte na cruz. Pois na cruz eram postos assassinos, os ladrões, todos os que eram tidos como a escória da sociedade. Teologia, budismo. Nas tradições Theravada Abhidharma e Mahayana Abhidharma são categorizados os fatores mentais que prendem as pessoas ao samsara, o ciclo de renascimento, vida mundana e morte, como kleshas. Os kleshas principais são chamados de os três venenos: a desilusão ou ignorância, a fixação ou ganância e a aversão ou ódio. São os grandes causadores de todos os outros kleshas secundários, incluindo a mana, o orgulho. A mana é o estado da mente a qual se utiliza de qualquer fator, habilidade, hierarquia, dinheiro, conhecimento para inflar o ego e cria a base de desrespeito ao próximo e do sofrimento. De acordo com a tradição Mahayana, existem 7 tipos de orgulho. Orgulho simples, sentimento onde a pessoa se acha superior a alguém que possui uma qualidade inferior. Orgulho exagerado, sentimento onde a pessoa se acha superior a uma pessoa que possui uma qualidade de igual nível. Orgulho excessivo, sentimento onde a pessoa se acha superior a uma pessoa com qualidade superior. Orgulho egoístico
é o orgulho da própria existência, enquanto focado aos agregados, os aspectos que formam o ser senciente, como o próprio corpo ou suas opiniões. Orgulho antecipatório ou falso, sentimento onde a pessoa se acha superior à outra por causa de uma qualidade que ela nem sequer possui ainda. Orgulho modesto, sentimento onde a pessoa se acha inferior à outra que possui qualidade superior, mas ainda se acha superior à maioria das pessoas. Orgulho distorcido, sentimento de orgulho quanto a uma característica ruim. Mitologia grega, hubris, é o termo utilizado para referir a um exagero de confiança e orgulho, especialmente no contexto onde uma pessoa tenta se tornar como ou superior aos deuses gregos. É um tema que recorre em diversas histórias, apesar de não necessariamente ser o foco dessas. A deusa responsável por punir as pessoas pelo hubris é Nêmesis. Narciso. Narciso era um caçador muito belo da Tespias. Ele era muito orgulhoso e desprezava as pessoas que o amavam. Um dia, Nêmesis mostrou a Narciso seu reflexo na água. Narciso se apaixonou pelo seu próprio reflexo, porém, incapaz de alcançar sua imagem, ele perdeu a razão de viver e morreu olhando para o reflexo. Os 7 pecados são uma classificação de atitudes e vícios de uma pessoa, que levam estas a cometerem outros pecados e imoralidades. O orgulho é considerado o pior pecado de todos, pois a pessoa orgulhosa tende a se elevar à posição de Deus, enquanto manifesta todas as qualidades opostas a ele, desconsiderando todas as outras pessoas e machucando para o seu próprio bem. Existem outras variações desse tipo de classificação. Quando se trata do orgulho, eles são semelhantes, porém com uma exceção. Os 8 crimes e paixões, por Evagrio do Ponto. Nesta classificação existe a separação entre orgulho e vanglória, sendo o orgulho o exagero da autoestima e a vanglória a falta de humildade, com a vanglória sendo o mais grave de todos os pecados. Adão e Eva. Adão e Eva não resistiram à tentação do fruto após a serpente mencionar que poderiam se tornar assim como Deus, ignorando as ordens deles e não tocar nos frutos do jardim. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 a 6. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. O deu ao seu marido, que comeu também. A Torre de Babel. Esta torre teria sido construída para tentar alcançar o paraíso. Esta é conhecida como o mito das línguas e pode ser entendida como uma metáfora para as migrações que ocorreram. Porém, de um ponto de vista bíblico, a Torre de Babel pode ser vista como uma tentativa dos habitantes de criar um nome para si mesmo. A tentativa falha de abastecer o ego através da construção da estrutura que chegaria até Deus. Satanás. Satanás é considerado o demônio do orgulho. Esse foi expulso do céu devido à sua insatisfação com seu poder e querer se tornar assim como Deus. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi tirado da terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. As redes sociais são plataformas que permitem a comunicação com outras pessoas através de postagens de assuntos diversos. Essas tendem a manter o foco no usuário para engajar estes a manterem postagens sobre si mesmos e interagir com outras pessoas. Normalmente, essas utilizam de informações pessoais e análise de hábito de interação para direcionar propagandas, anúncios e eventos com base nessas informações. Porém, devido à sua característica de plataforma social centralizada no usuário, esta acaba a trazer à tona características e comportamentos arrogantes nas pessoas devido à ampla exposição de ideias diversas e foco na vida e imagem de pessoas, o que pode causar desacordo e constrangimento em determinada situação, assim ferindo o orgulho.
Elitismo. Apesar dos comportamentos a seguir não serem exclusivos somente à internet, estes se tornaram mais comuns devido à anonimidade e à grande plataforma de comunicação que esta fornece. Câmara de eco, ou em inglês, echo chamber, é o ato de uma pessoa se isolar de opiniões ou ideias divergentes às próprias para receber a aprovação de outras pessoas que compartilham da mesma opinião. Assim, a pessoa evita a correção ou confronto de suas atitudes ou opiniões e assim se mantendo ignorante, pois não recebe a perspectiva de outras pessoas com opiniões diferentes, com o intuito de manter seu ego inflado e intacto. A câmara de eco acontece muito em discussões políticas, morais e de opinião. O elitismo é a crença de que uma pessoa que possui uma qualidade superior, por exemplo, se ela fosse rica, é intitulada a possuir mais poder ou influência do que uma pessoa que não possui, assim causando um sentimento de superioridade quanto às outras pessoas. Etiqueta, ou em inglês, labels. As etiquetas são um processo onde as pessoas usam da generalização na qualidade de uma pessoa, como por exemplo a sua personalidade ou aparência, e assim utilizando em categorias estereótipas para julgar o seu caráter ou personalidade. Esse processo é similar ao que acontece em sentimentos e ideologias de ódio, como por exemplo o racismo. Através da generalização de uma qualidade, por exemplo a cor de pele ou a aparência, há um julgamento do caráter através do preconceito, sendo assim gerando um ódio, desgosto por parte da pessoa. É importante notar que o ódio não é o único fator para o uso de etiquetas. Etiquetas podem ser usadas como forma de tentar diminuir a outra pessoa, assim protegendo o próprio orgulho contra a existência daquela outra pessoa. Bom, a gente vai começar essa entrevista. Inicialmente eu quero que você fale o seu nome e a sua idade, por favor. Meu nome é Naila, eu tenho 29 anos. Vou fazer 4 perguntas sobre o orgulho dos 7 pecados capitais. A primeira, o que você entende de orgulho? Orgulho é você dar valor a alguma coisa ou a alguém por algum motivo, alguma coisa, você dá um valor grande. Certo. Uma segunda pergunta. O excesso de orgulho pode tornar alguém arrogante? Claro, muito lógico. Mas e a falta do orgulho? É tão prejudicial quanto. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque você é uma pessoa muito, muito orgulhosa. Ela pode afastar muitas pessoas, ela pode não conseguir enxergar os defeitos dela mesma, ou você pode ter uma pessoa orgulhosa que não vai ficar errada, e uma hora ela vai estar errada, uma hora ela vai estar mal, e ela não vai saber lidar com isso. Ao mesmo tempo, você já tem um você tem uma e você vai ver uma absurda. É. Nossa, pode deixar orgulhosa de algo grande, assim, coisa. Eu acho que uma pessoa que nasceu
já se tornou uma lugar de tudo. Nós não nasceu o mundo de valor. Ela vai. Sim. Orgulhosa. Né? Sim. Você não essa de você
vida mais também não acho que sim, for nada. Orgulho de sou não sou esse é meu orgulho eu vou falar as pessoas algo muito só e vão dar ruim. Não for querer ruim uma amiga ela não gosta. 。 É, 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 。 我
valores, você vai ter uma visão muito simples, você vai ter uma visão. Você é um humano e você não precisa ver com saber que é uma tem o meu para que você é uma pessoa muito